Sejam bem-vindos para mais um estudo do livro do Gênesis, dando continuidade hoje no capítulo 11, dos versículos de 10 até o 32. E assim nós concluímos o capítulo 11. Hoje, de modo especial, nós vamos falar da genealogia de Abraão, o pai da fé. Então, muito importante nós conhecermos essa história para compreendermos depois os futuros relatos da Sagrada Escritura. É muito importante isso. Cada detalhe da Bíblia é importante. Nada é descartado. E outra coisa, para compreendermos o Novo Testamento, precisamos estudar o Antigo Testamento. Não tem outro jeito para entendermos a história do povo, ok? Então, desde já, obrigado a você que tem acompanhado, obrigado a você que tem sido aí fiel, acompanhando o estudo, a vocês que estão inscritos no canal, a vocês que acessam, que divulgam, muito obrigado. A nossa única intenção é de fazer um estudo da Palavra de Deus, de passar um conhecimento a mais sobre o livro sagrado. E posso dizer, e todos nós sabemos, que ainda é o livro mais lido no mundo. Mas se nós não soubermos interpretá-lo, se nós não soubermos extrair a mensagem de Deus, nós corremos o risco de deturpar a palavra de Deus. Então é importante fazer um estudo sério da Sagrada Escritura. É o que eu estou tentando, acredito eu, fazer com vocês que participam desse estudo. Como eu já disse em vídeos passados, formamos um círculo bíblico de estudo da Palavra de Deus via internet. Isso é muito positivo, isso é muito bom. Muito obrigado a você. Bíblia na mão, vamos abrir então lá em Gênesis, capítulo 11, versículos de 10 a 32. Vamos focar hoje na genealogia de Abraão. E por que saber sobre essa genealogia? Mais uma vez vamos encontrar nomes um pouquinho complicados, que talvez haja um certo enroscozinho na hora de ler, mas faz parte. Nós estamos estudando. Então vamos com muita calma fazer a leitura então do capítulo 11, versículos de 10 a 32 de Gênesis. Vamos lá? Eis a descendência de Sem. Sem, com idade de 100 anos, gerou Arfaxede, 2 anos depois do dilúvio. Depois do nascimento de Arfaxede, Sem viveu ainda 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxede, com a idade de 35 anos, gerou Salé. Após o nascimento de Salé, Arfaxede viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Salé, com a idade de 30 anos, gerou Éber. Após o nascimento de Éber, Salé viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Éber, com a idade de 34 anos, gerou Falege. Após o nascimento de Falege, Éber viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Falege, com a idade de 30 anos, gerou Reu. Após o nascimento de Reu, Falege viveu ainda 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu,
com a idade de 32 anos, gerou Saruge. Após o nascimento de Saruge, Reu viveu ainda 207 anos e gerou filhos e filhas. Saruge, com a idade de 30 anos, gerou Nacor. Após o nascimento de Nacor, Saruge viveu ainda 200 anos e gerou filhos e filhas. Nacor, com a idade de 29 anos, gerou Taré. Após o nascimento de Taré, Nacor viveu ainda 119 anos e gerou filhos e filhas. Taré, com a idade de 70 anos, gerou Abrão, Nacor e Harã. Eis a descendência de Taré. Taré gerou Abrão, Nacor e Harã. Harã gerou Ló. Harã morreu em presença de Taré, seu pai, em Ur da Caldeia, sua terra natal. Abrão e Nacor casaram-se. A mulher de Abrão chamava-se Sarai, e a de Nacor, Melca, filha de Harã, pai de Melca e de Jesca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Taré tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e Sarai, sua nora, mulher de Abrão, seu filho, e partiu com eles de Ur da Caldeia, indo para a terra de Canaã. Chegados a Harã, estabeleceram-se ali todo o tempo da vida de Taré. Todo o tempo da vida de Taré foi de 205 anos e morreu em Harã. Muito bem, aqui está a leitura então. Mais uma vez, o autor sagrado expressa uma genealogia, coloca-nos para nós uma genealogia. Muito importante, né, nessa continuidade do capítulo 11 que estamos dando, ver nesta sequência os versículos de 10 a 32 sobre a genealogia de Abraão, para entendermos depois, como já disse, os outros escritos e até mesmo o Novo Testamento. Abraão é o pai da fé, é o pai de todos, né? Então vamos lá. Qual é a intenção de apresentar esta genealogia no capítulo 11, de 10 a 32? A intenção é apresentar as origens remotas de Abraão, pai do povo semita. Abraão é pai de todo o povo semita. Mais uma vez, o relato é um estilo literário, o qual não se deve ser lido ao pé da letra. Vejam bem, essas idades de 200 anos, 500 anos, trata-se de uma descendência. Acredito que vocês puderam notar isso, né? Pegando um texto aqui, por exemplo, lá no início, né? A descendência de Sem. Sem, com a idade de 100 anos, gerou Arfaxede, 2 anos depois do dilúvio. Depois do nascimento de Arfaxede, Sem viveu ainda 500 anos. A sua linhagem, a sua descendência. Temos que entender bem o texto, né? Porque nenhum ser humano vive tudo isso. 500 anos, 600 anos. Então não podemos interpretar o texto ao pé da letra. Aqui fala de uma geração. Aqui fala de uma genealogia, de uma geração. Tá bom? Então vamos entender assim o texto sagrado.
para falar da história de Abraão e de sua família, é adotado uma origem genealógica e seus personagens. Vimos no início da leitura que Abraão descende de Sem. Abraão descende de Sem. Lembra de Sem, a estirpe boa, que nasceu como substituto de Abel que Caim matou? Então, Abraão é dessa descendência. Digamos que Sem é o tronco desta árvore genealógica. Ele é o tronco. Neste ponto começa a história das tradições e dos povos, tantas vezes contadas e recontadas nas assembleias e festas religiosas daquela época, do povo semita. Muitas vezes revistas, repropostas, para não se perder a orientação no meio do sucesso da história. Então isso era contado e recontado. Abro um parênteses aqui, já fecho logo em seguida. É bom entendermos que a Bíblia, ela foi escrita muitos e muitos anos depois, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Ela era transmitida de forma oral. Era passado de família para família, de pai para filho, não era nada escrito. Em determinado tempo, lá no Antigo Testamento, se pensou em escrever, em colocar por escrito tudo isso. Mas antes era transmissão oral. Não tinha nada no papel. Assim também foi o Novo Testamento. Ok? Fecho parênteses aqui para darmos continuidade. Neste ponto começa a história das tradições e dos povos, tantas vezes contadas, recontadas nas assembleias e festas litúrgicas, religiosas, melhor dizendo. Muitas vezes revistas e repropostas para não se perder a orientação no meio do sucesso da história. Por meio de lendas, aventuras, sagas sobre personagens antigos, muitos grupos humanos, uns menores, outros maiores, foram se configurando como povo, como uma única família procedente de um único tronco. Entenderam até aí? Abraão, pai de todos. Nos momentos críticos pelos quais passaram esses descendentes de Abraão, recorriam às tradições de seus pais, suas ações e aventuras, em um outro lugar do território, suas palavras e, sobretudo, situações concretas, as quais transmitiram aquilo que moveu Abraão a sair da sua terra e de sua parentela para estabelecer-se em Canaã. Então veja bem, vamos começando a entender o texto, né? Nos momentos críticos pelos quais passavam esses descendentes de Abraão, eles recorriam às tradições. Eles recorriam às ações dos antigos, aos lugares, territórios, às suas palavras e, sobretudo, sobre situações concretas, para iluminar, para clarear a mente deles naquele momento crítico em que eles estavam vivendo. Entenderam até aí? Vamos lá então. A promessa de Deus e sua bênção. Pois bem, esse início da história de Israel falava algo, ou melhor, faltava algo, e era a história das origens do mundo. Foi colocado aqui. As circunstâncias históricas vividas por Israel por volta do século VI a.C., 6 séculos antes de Cristo, puseram o país a um passo do desaparecimento. O povo estava tão sofrido, estava tão
desorientado que esse povo quase desaparece como povo. Quase desaparece como povo. Isso 6 séculos antes de Jesus de Nazaré. Para nós entendermos esse texto. Mas a sensibilidade de uns poucos líderes religiosos conseguiu formar novamente a mentalidade e a identidade do povo, graças a um grupo de sábios, de homens inspirados por Deus. Conseguiram segurar o povo, sendo povo, para não eximir, para não dizimar da face da terra, para dar novo alento. Eles, em nome de Deus, sustentavam o povo que estava à beira do precipício. Podemos dizer assim. Ok? Não se agarraram apenas ao que se narrava sobre os patriarcas, mas ao plano de Deus desde o princípio. Era nisso que eles se apegavam, principalmente nesse tempo em que eles estavam quase sendo dizimados como povo da face da terra, por diversas circunstâncias. Deste modo, se consegue vários propósitos. Primeiramente, ampliar o horizonte histórico até as origens da própria humanidade e do mundo, a fim de delimitar a história de Israel na história universal, na história do universo. É uma história particular, na qual Deus se faz presente e fica definitivamente com esse povo, especialmente um povo escolhido e abençoado. Além disso, consegue outro propósito, ressaltado aqui neste capítulo. Proporciona elementos que possibilitam outra leitura dessa sucessão de fatos e experiências desses personagens e de suas ações, que nos levam a compreender cada situação do passado e enfrentar. É uma outra leitura que nos leva a compreender cada situação do passado e a enfrentar com maior eficácia e sentido o futuro. Isso é o que faz a escola sacerdotal, a fonte P que nós falamos, que é uma escola que foi redigindo o texto sobre os primeiros 11 capítulos de Gênesis. São assim que eles fazem para nos dar essa leitura. Veja bem, compreender cada situação do passado e enfrentar com maior eficácia e sentido o futuro. É nesse sentido que a Sagrada Escritura, a fonte sacerdotal a qual é atribuído o texto, escreveu com essa intenção. Cria recursos para ler e entender o que continua daqui para frente. Esse texto cria um recurso para entendermos o que vem daqui para frente, tá? A história dos patriarcas, a história da eleição do povo, de sua escravidão no Egito e de sua libertação, a travessia pelo deserto, o qual se estende pelos livros do Êxodo e Números, que nós veremos mais para frente, a conquista e a posse da terra prometida, que aconteceu por Josué, e a sua evolução sociopolítica, que está no livro dos Juízes até o segundo livro dos Reis. Então, nós vamos compreendendo tudo isso. É o que vem para frente, tá? Poderíamos dizer, em termos simples, que com esta ferramenta, o povo tinha com que julgar os fatos e seus protagonistas.
O povo tinha como julgar os fatos e também os protagonistas desses fatos. Como, por exemplo, quando se ajustavam ao plano de Deus com a justiça, a vida, a favor da vida, tudo mais, as coisas funcionavam muito bem. Mas quando se deixavam enganar pelo egoísmo, pela cobiça, pela sede de poder e de dominação, a história tomava outro rumo. Mesmo que não viessem imediatamente os resultados negativos. Entenderam até aí? Aí está a razão pela qual a Bíblia nunca esconde os comportamentos negativos ou contrários ao plano de Deus de nenhum de seus personagens. Nunca a Bíblia escondeu os fatos negativos dos personagens bíblicos, nem mesmo de figuras tão veneráveis como os patriarcas. Pessoas de respeito, tementes a Deus, que eram ouvidas pelo povo, que falavam em nome de Deus, mas que tinham seus comportamentos negativos. E a Bíblia nunca escondeu isso, tá? E que todos eles, absolutamente todos, têm de passar, e todos temos de passar por este critério de julgamento que é a justiça. Todos nós. Eles passaram. Nós também temos que passar por isso, né? Porque somos tementes a Deus, não estamos livres de comportamentos negativos. Não estamos livres de deixar muitas vezes que o egoísmo tome conta de nós. Assim aconteceu com os patriarcas, homens respeitados de seu tempo. E assim acontece com cada um de nós. Então todos nós temos que passar por esse crivo do julgamento que é a justiça. Não podemos fugir disso, ok? Qual é a mensagem deste texto para nós? O que nós extraímos de mensagem? Esse texto ajuda a olhar a nossa própria história. A nossa própria história. E para a história da sociedade em que fazemos parte, com o seu contexto político e religioso. Ensina-nos que é sempre oportuno olhar para trás. É sempre oportuno olhar para trás à luz do plano de Deus, para entender o tempo presente, o hoje. Em que momento do tempo passado eu deixei de lado o plano de Deus para seguir o meu egoísmo, o meu ego, a minha vontade. E a consequência, claro, é estrondosa. Toda vez que eu faço isso, tem consequências negativas, nunca positivas. Nunca. Né? Então é importante isso. Olhar para o passado à luz do plano de Deus, para entender o tempo presente, o hoje. É isso que a Bíblia nos leva a fazer, tá? Entendemos que quando somos fiéis ao plano de Deus e nos esforçamos para viver a justiça, o amor, a solidariedade, defender a vida em suas etapas, tudo caminha de forma harmônica, né? O resultado, embora demore para aparecer, chegará, mais cedo ou mais tarde. Resultado bom, positivo. Mas quando o nosso egoísmo, a nossa sede de poder, falam mais alto dentro de nós, os resultados são catastróficos. Tanto na vida pessoal quanto coletiva, quanto social. Mesmo que não apareça de imediato também, pode levar anos,
mas o resultado negativo vai aparecer também mais cedo ou mais tarde. É o que esse texto nos ensina aqui, de mensagem hoje. Vimos que no século 6 a.C., o povo de Israel quase desapareceu por circunstâncias históricas vividas anteriormente. Consequências históricas. Foi preciso olhar para os antepassados, recordar suas histórias, suas orientações e recomeçar a traçar um novo caminho. Para consertar, digamos assim, as consequências do tempo presente à luz dos antepassados e do plano divino. Foi isso que eles fizeram. É isso que a Bíblia nos mostra. Assim, esse povo eleito saiu de muitas dificuldades. Não foram só essas, foram inúmeras. O povo eleito é o povo mais guerreiro que já se viu na face da terra. Que é um povo que superou muitas dificuldades. Muitas. Né? Foi assim que esse povo eleito saiu de muitas dificuldades. Olhando para trás, compreendendo hoje e projetando o futuro, à luz do plano de Deus. Sempre à luz do plano de Deus e como exemplo dos antepassados. Ok? Esse deve ser a nossa atitude, sempre. Por diversas vezes teremos que recomeçar. Por diversas vezes teremos que recomeçar. Mas de maneira diferente, para ser realmente diferente. Recomeçar para repetir erros não serve para nada. Seria tolice da nossa parte. Recomeçar, né, de maneira diferente para ser diferente. Refletindo sobre o passado, nunca podemos deixar de fazer isso. Consertando consequências deixadas pelo passado no presente, no hoje, e projetando um futuro diferente. Não olhando para o nosso ego, mas para o plano divino. Essa é a mensagem deste capítulo 11, versículos de 10 a 32 de Gênesis, que nós estudamos neste vídeo. Espero você para nós continuarmos o estudo no capítulo 12, onde nós vamos até o capítulo 36, nós vamos falando dos patriarcas, ok? Então, no capítulo 12, nós vamos ver a vocação de Abraão. Vocação é chamado. Deus chama, eu respondo. Sim ou não, né? E essa resposta causa uma desestabilização. Nos tira do comodismo, nos tira do conforto. Mas isso é para o próximo vídeo que nós vamos estudar no capítulo 12 sobre a vocação de Abraão, ok? Até lá, espero você, dá um joinha no canal, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal para você receber os vídeos que serão postados de cada estudo que nós estamos fazendo. Muito obrigado você que tem sido fiel nesse estudo bíblico comigo. Um abraço e até o próximo encontro.